né, quem veio depois. O que é o inconsciente? O inconsciente é, um depósito de afetos. Ou seja, e o inconsciente é a sede dos instintos, né? Ou seja, depósito afetivo das coisas reprimidas e recalcadas e a sede, né, dos instintos. Essa é uma noção freudiana. Lacan vai dizer que pode até ter alguma coisa nesse sentido, mas na prática analítica, lembra, né, a situação analítica, na situação analítica, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou seja, o inconsciente se apresenta como um fraseado, né? Ou seja, na medida em que essa proposição, o inconsciente usado como uma linguagem, encarna o sentido de retorno a Freud. Por quê? Né? O que é isso? O Freud começa a escrever em 1900, né? Lança ele tem obras anteriores, né? Estudos sobre a histeria, etc, etc. Mas vamos dizer a psicanálise freudiana. 1900, qual o texto? A interpretação dos sonhos. Tá. Depois, né, da interpretação dos sonhos, você tem dois textos fundamentais, né, para o lacanismo. Além da interpretação dos sonhos, você tem os xistes e sua relação com o inconsciente, que é o livro sobre as questões da piada, do humor, ou seja, a piada, a tirada humorística, a tirada espirituosa e sua relação com o inconsciente, o humor e o inconsciente, né, o riso e o inconsciente. E você tem um outro texto, um terceiro texto bastante importante, chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana, que fala sobre os atos falhos. Atos falhos verbal, né, uma palavra que escapa, uma palavra que some, um esquecimento. Um ato falho escrito, você escreve uma coisa que na verdade queria escrever outra, ou um ato falho motor. Quando você está segurando, por exemplo, um ato falho motor, você está segurando uma caneca e a caneca cai no seu pé e machuca, né? Ou você dá um tropeça, ou você bate o dedinho na quina, um ato falho motor. Acidentes. O ato falho é uma espécie de acidente onde surge algo, né? Sonho, tirada humorística, xiste, né? E ato falho, né? Verbal, né? Esses três fenômenos são fenômenos de linguagem. Isso permite Lacan dizer o seguinte, ele vai dizer, abre aspas, não sou eu, Lacan, que estou dizendo que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Freud disse, mas Freud não disse cabalmente assim, o inconsciente é estruturado, não. Ele deu a entender. Como que o Freud deu a entender? Através dos estudos de sonho, através dos estudos, né, das xistes e através dos estudos dos atos falhos. Tá, ok. Mas como assim? Como que se deu isso? Ninguém analisa sonho. Você não analisa sonho, você analisa relato de sonho. E o relato do sonho é relatado através do quê, querido? Palavras. A xiste, o humor, a piada, surge através do quê? Geralmente de palavras, de um jogo de palavras, de uma brincadeira com palavras. Tá. E o ato falho? Palavras. O tempo todo, palavra, palavra, palavra. Então, essa ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem, Lacan diz, eu reuni a partir da minha leitura de Freud, mas eu não inventei. É Freud que está dizendo. Então, quando a gente diz o retorno a Freud, o retorno ao sentido de Freud, o retorno ao sentido da palavra, pois essa é a descoberta de Freud. Ou seja, porque a parada é muito louca. No seguinte sentido, quando a gente fala em psicanálise, fazer análise, inconsciente, parece uma coisa muito, né? O inconsciente, o aspecto onírico, viajão. Não é isso. Quando Lacan traz, né, a partir de Freud, a ideia de que o inconsciente ele surge numa palavra, a palavra é material. Material porque ela é uma imagem acústica. Né? A palavra é uma imagem acústica. Né? A palavra está aqui, isso aqui, ondas, bate, volta, tem ecos. Então, retornar, né, a psicanálise ao sentido da palavra é retornar a psicanálise a uma materialidade. O inconsciente ele é material, significa ele não é tão metafísico assim. Ele tem um aspecto metafísico, mas o inconsciente ele tem um aspecto bastante físico, bastante material, o que agrada muito a maioria da população mundial. Porque a maioria da população mundial acredita na matéria, acredita que está na matéria, de que a ciência trabalha com a ideia de matéria. Tá? Ou seja, trazer para a palavra
trazer para a linguística, trazer para a linguagem, essa revolução lacaniana, ela traz uma substancialidade para o inconsciente. O inconsciente deixa de ser uma viagem onírica, uma coisa metafísica, muito louca. Não, o inconsciente se você falar livremente sobre o que lhe passa... Basicamente é o seguinte, se você falar livremente sobre algo que te afeta, novidades vão surgir daí. Que novidades? Vão surgir da tua boca. A palavra vai, sair. A novidade, o inédito, o inconsciente estruturado como o inconsciente vai surgir da tua boca, analisando, não da minha analista. Não vai ser a verdade do sujeito da análise, do analisando, a verdade não surge da boca do analista. A verdade surge da boca do próprio. O indivíduo enuncia a própria verdade reprimida através de um ato acústico, linguístico, material. A física estuda isso. A física clássica, não é física viajando, física clássica. A física estuda a palavra falada, acústica. Então estamos falando de uma questão física. Qual é a vantagem disso, Arthur? Tem uma série de vantagens, uma série. A coisa passa a ser cientificizável, ou seja, é possível da gente traçar leis gerais da linguagem. E essas leis gerais da linguagem, existe uma ciência, uma disciplina que estuda isso, chama-se linguística. E Lacan vai fazer e se refazer na linguística, como uma espécie de ciência de apoio para a psicanálise. Ou seja, a linguística, ela é hoje bastante, começou no virado do século XIX, século XX, mas hoje a linguística já está bastante avançada, e vamos dizer assim, é uma ciência, uma disciplina seríssima, levada muito em consideração desde publicitários, que estudam linguística, publicitários para fazer suas propagandas, suas coisas. A linguística é uma disciplina muito estudada e extremamente levada a sério. Então, nesse sentido, o que o Lacan quis? Estamos aqui falando de inconsciente como uma coisa metafísica, etc, etc, mas não. Tem uma substancialidade material e existem efeitos bastante práticos de uma análise. Isso traz para a psicanálise e para a prática do psicanalista algo muito tangencial, a palavra quase palpável. Ou seja, a coisa ali acontece, não é uma viagem, né, da minha cabeça. Ou seja, esse é mais um dos objetivos de Lacan, esclarecer o freudismo. Ou seja, não é uma coisa de gente amalucada, né? É um fenômeno físico, que se você se permitir passar pela experiência, porque Lacan chama a análise de experiência analítica. A pessoa, né, hoje em dia as pessoas falam assim, vou fazer análise, aí algumas pessoas chamam, vou fazer terapia, né, ou vou fazer um tratamento, né, analítico. Numa perspectiva lacaniana, não é nada disso, quer dizer, é tudo isso e ao mesmo tempo não é nada disso. A análise não é exatamente um tratamento, a análise não é necessariamente uma terapia. Para Lacan, a análise é uma experiência. E se é uma experiência, significa, né, quando você faz uma experiência química, né, vai surgir alguma coisa. Uma experiência, né, quem já estudou um pouco de biologia, eu gosto dessas, com física, química, matemática, você faz uma experiência, algo surge, ou deveria surgir, ou você espera que surja naquela experiência. A análise lacaniana propõe que a análise seja uma experiência onde algo vai surgir, tá? Então, o objetivo, né,